Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal de Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre um tipo de investimento muito importante da Bolsa de Valores. São os fundos imobiliários de papel. Vou mostrar para vocês dois erros básicos que os investidores iniciantes cometem ao investir nesta classe de ativos. Olhar única e exclusivamente para o dividend yield e para o P sobre VP. Então, pessoal, aqui já na tela do meu computador, nós estaremos falando sobre o KNCR11, o DEVA11 e o HCTR11. E observando os dois pontos que eu citei, veja que o KNCR11 tem um yield de 13,48% nos últimos 12 meses. Esse é um yield excepcional. Com relação ao P sobre VP, está 1,04. E quando nós falamos de fundos imobiliários de papel, quando esse indicador aqui, ou este índice, está acima de 1, significa que ele está caro. E quando está abaixo de 1, significa que ele está descontado. Então, quando nós olhamos o DEVA 11, veja que o dividend yield dele é de 23,61% e o P sobre VP é de 0,18%. Estamos falando aqui de um desconto de 82%. Agora olhemos o HCTR11. Veja que o yield dele é ainda maior, 24,39% nos últimos 12 meses, e o P sobre VP é ainda mais baixo, 0,14%, ou seja, 86% de desconto. E é aqui que está a pegadinha. O investidor iniciante observa este indicador e vê este baita desconto, olha no DEVA 11 este baita desconto e aí decide por que não comprar DEVA 11 ou HCTR 11 em detrimento do KNCR 11. Até porque, além do KNCR 11 estar mais caro, ele paga praticamente metade dos dividendos do que DEVA 11 e HCTR 11. E aqui está um outro erro, porque esse dividend yield é a relação do que é pago com o preço da cotação. E se você olhar a cotação de DEVA 11, R$ 16,82, e HCTR 11, R$ 13,73. Mas esses dois fundos imobiliários, eles nem são base 10, eles são base 100. Então, o que nós temos aqui são duas baita quedas de cotações. E nós vamos entender um pouco por que isso está acontecendo. Diferente do KNCR11, onde a sua cotação tem se valorizado ao longo do tempo, mesmo sendo este um fundo imobiliário de papel. Então, pessoal, quando nós olhamos aqui a cotação do KNCR11 ao longo dos últimos 5 anos, e aqui eu estou considerando a cotação padrão, não estou incluindo aqui os dividendos recebidos ao longo do tempo, veja que o KNCR11 vai oscilando ali, ó, com altos e baixos. Então veja que ele está sempre ali num patamar um pouco acima de R$ 100 a cota. Então, horas ele está lá embaixo e sobe, aí se mantém, cai, sobe novamente, se mantém e volta a subir. E quando olhamos aqui o DEVA 11, nas mesmas condições, um período de 5 anos e também a cotação padrão, veja que ele se manteve por um período ali dentro do valor da sua base, né, de R$ 100, depois ele só caiu e caiu e caiu e continua caindo. E se você observa o HCTR11 também para 5 anos e também na cotação padrão,
Até parece uma cópia do DEVA 11, né? Ele se mantinha ali um pouco acima de R$ 100 a sua cotação. Depois disso ele caiu e só cai até então. Ah, Ednardo, eu sou novo nesse negócio. Estou entrando agora, mas eu vejo tanta gente falando bem desses fundos imobiliários, que é oportunidade, que estão descontados, que eu devo pegar o meu dinheiro e investir. E agora você vem aí dizendo o contrário, é isso mesmo? Pessoal, não é que eu estou dizendo o contrário, eu estou expondo para vocês o que acontece com os fundos imobiliários que não têm qualidade e que têm seus reais números ignorados se nós olharmos somente para dividend yield e P sobre VP. Então, pessoal, quando nós olhamos aqui os relatórios de DEVA 11 e de HCTR 11, o que já nos chama bastante atenção é essa parte aqui, ó, bem destacada. Veja que já salta aqui aos olhos, ó, 1,92% de yield, né? E a pessoa, poxa, vou ganhar aqui quase 2% ao mês, que maravilha! Esse é o DEVA 11. E no HCTR 11 não é muito diferente, ó. A gente já tem aqui, ó, 1,82% de yield mensal, também próximo dos 2%. Mas quando nós olhamos o KNCR11, o que me salta aos olhos é isso aqui, ó. Uma empresa Itaú. Alguém tem dúvida da importância disso aqui? Ademais, as informações não estão ali como destaques, é um negócio mais discreto. Veja aqui, ó, que mesmo assim ele também vem entregando um bom yield, ó, 1,22% ao mês. Ednardo, e o que causa essa discrepância? O que faz com que haja essa diferença? Fundos imobiliários de papel investem em CRIs ou CRIs, ou seja, investem em dívidas. Quanto maior é o retorno prometido como pagamento, maior é o risco. E nós veremos que os CRIs da Quineia são CRIs de baixo risco e dos outros dois, DEVA e HCTR, são CRIs bem arriscados. Vejamos nos relatórios. Então, pessoal, quando nós olhamos os ativos da Quineia aqui, em especial os CRIs, pois a maior parte do dinheiro dos 3 fundos aqui está alocado em CRIs, veja que as taxas não são taxas absurdas. É tudo aqui em torno de CDI mais 2. Quando nós olhamos o DEVA 11, embora o indexador seja diferente, não é o CDI, aqui já é o IPCA, veja que as taxas são bastante elevadas. É a inflação mais 11,2%, mais 10%, mais 13,1%, mais 13,3%, mais 10,5% e assim sucessivamente. E quando olhamos aqui o HCTR11, não é muito diferente, né? O indexador principal é o IPCA, mas também temos aqui taxas bem elevadas, ó, como aqui, ó, 16%, 15,20%, 16,64%, 17,50%. Quando nós olhamos o DEVA 11, veja que nós temos aqui umas legendas, ó, verde em dia, amarelo em carência de juros e vermelhinho inadimplente. Então, quando nós olhamos aqui o status, ó, só quem está pagando aqui é quem está em verde. Então veja que, apesar de no finalzinho aqui, ó, estarem quase todos verdes, nós temos aqui, ó, fundos inadimplentes, os vermelhos, e os amarelinhos são os que estão em carência, ou seja, ainda não estão pagando. Se nós olharmos o HCTR11, acontece a mesma coisa. Temos amarelos e vermelhos que não estão pagando e só estão pagando aqui, veja, em dia, os que estão em verde. Diante do exposto, pessoal, o que nós temos aqui é que nos ativos da Quineia não há inadimplência, ou seja, todos os ativos estão pagando ao fundo, que consequentemente está repassando aos cotistas os dividendos.
Quando olhamos no DEVA11, nós temos aqui um resumo. Ó. Somente 24,1% dos CRIs, da carteira de CRIs, está pagando. E quando olhamos para o HCTR11, não é muito diferente. Em dias, ou seja, pagando somente 11% do total da carteira que está investida em CRIs. Então, pessoal, para termos uma forma visual mais didática, eu fiz uma simulação comprando R$ 5.000 de cada um desses fundos em janeiro de 2023. Então, veja que eu investi 5.040 no HCTR11, 5.073 no DEVA11 e 5.070 aproximadamente no KNCR11. E hoje essa seria a triste realidade desta nossa carteira, né? Com relação a HCTR11 e DEVA11. Considerando somente o valor, a variação dos preços das cotas, os nossos R$ 5.000 teriam se transformado em R$ 687 no HCTR11 e em R$ 957 no DEVA11. Ao passo que, mesmo sendo um fundo imobiliário de papel, o KNCR11 teria se valorizado, os nossos R$ 5.000 passariam de R$ 5.500. Observe que desses proventos recebidos, o DEVA11 só nos entregou R$ 1.242,60, o HCTR11 somente R$ 842 e o KNCR11 nos entregou mais de R$ 2.400. Então, trazendo as informações para a nossa planilha, veja que sem considerarmos os dividendos, nós estaríamos perdendo mais de 80%, tanto no HCTR11 como no DEVA11. E teríamos ali um pequeno crescimento no KNCR11. E ao colocarmos os dividendos na conta, veja que ainda ficamos no prejuízo em HCTR11, menos 69%, em DEVA11, menos 56%, ou seja, aqui os nossos 5.000 em HCTR11 teriam se transformado, já incluindo aqui os dividendos, pouco mais de R$ 1.500. E no DEVA11, também já inclusos os dividendos, os nossos R$ 5.073 seriam hoje R$ 2.205. Quando chegamos no KNCR11, fica fácil observar o resultado de um bom fundo imobiliário nas mãos de uma boa administradora, que é uma empresa que pertence ali ao Banco Itaú. Então nós teríamos, além do crescimento patrimonial, mesmo sendo esse um fundo imobiliário de papel, teríamos ainda gordos dividendos, fazendo com que o nosso resultado final saltasse para mais de R$ 8.000 de janeiro de 23 a agosto de 2026. Isso representaria um crescimento no nosso patrimônio de 58,82%. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o resultado do vídeo de hoje. Então, crie o hábito de abrir relatório, de ler relatório, de olhar os indicadores de cada ativo que você investe. No mais, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até mais!